Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento desta aula. Vamos juntos conferir? Aula 5. Objeto de conhecimento, problemas ambientais mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade, química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos. E o detalhamento, óptica, refração e reflexão da luz. E agora sim, que já conhecemos o nosso objeto de conhecimento, vamos à aula. Olha aí, pessoal, olha onde nós estamos aqui no fundo. Estamos aqui com o sol, estamos aí com as fumaças e faço o seguinte questionamento com você. Os fenômenos podem ter relação com a fumaça de queimadas da Amazônia que chegou a Santa Catarina, vista no Brasil, principalmente no decorrer desses dias aí. Vocês perceberam como ocorrem esses fenômenos? A imagem do Sol avermelhado parece bonita no primeiro momento. No entanto, a alteração na cor é sinônimo de preocupação, sabiam? A causa do fenômeno é a combinação da camada de poluição das queimadas com a inclinação dos raios solares. Trago para você o seguinte questionamento, olha aí, veja. Por que o nosso Sol fica tão vermelho durante as queimadas? E falei para você qual é essa combinação, porque estamos falando dos fenômenos envolvidos com a óptica. E com base nessa imagem, para refletirmos, vamos definir aí a óptica, a refração e a reflexão da luz. Como falamos, a óptica tem esses fenômenos que são muito importantes. A reflexão e a refração da luz são fenômenos ópticos relacionados com a forma como a luz se propaga. Quando a luz incide sobre uma superfície, ela pode ser refletida e refratada. Com base nesta introdução, vamos lá definir o que é essa refração da luz. Olha aí, temos uma imagem que reflete muito bem. Você tem aí um lápis. Temos aí 2 lápis nesse copo. Qual é a impressão que temos? A impressão que temos é que parece que os lápis estão quebrados. Só que isso, na física, tem um nome, que é chamado de refração da luz. É um fenômeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda eletromagnética, quando essa atravessa meios ópticos diferentes, como você pode observar aí nesta imagem. Eu tenho o lápis e, nesse momento, eu tenho essa refração da luz, que é o fenômeno que consiste nessa mudança de quem? De velocidade de propagação da onda. Você percebe que essa onda é o quê? A eletromagnética. Quando essa atravessa meios ópticos diferentes, como você percebe aí. No caso, o ar, a água. Aí você tem. Quando se fala sobre a refração da luz, nós temos aqui, ó, que durante a refração, o comprimento de onda da luz muda enquanto a sua frequência permanece constante.
Essa refração, ou aliás, a refração, ela pode ou não ser acompanhada de uma mudança na direção da propagação da luz. Então, muitas das vezes, quando você tem aí, né, você percebe aí que esse desvio você tem, que é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz sofre mudança do meio de propagação. Aí, quando você percebe esse tipo de exemplo, nós temos aqui, ó. Vejam, a refração da luz, temos ali a Cecília, que dá a impressão que a cabeça dela está separada, só que não é, é um desvio. E essa refração da luz pode ser percebida em diversas ocasiões do nosso dia a dia. Na maior parte das vezes, ocorre em momentos em que tentamos enxergar objetos por meio de outras superfícies transparentes. Aí você tem, ó, quando você observa aí a Cecília, você percebe o seguinte, ó, uma piscina, a Cecília, você está olhando aí você olha e percebe o quê? Poxa, a Cecília está sem... A cabeça dela está cortada. Não é, é um desvio. Claro que aí está bem... como é que eu digo? Está bem exaltado aí para você perceber, mas claro que na física, nos fenômenos, quando ocorre na realidade, você não vai pensar que a Cecília vai ficar sem a cabeça. Claro que é para você perceber aí que essa cabeça tem um desvio. E quando se observa o fundo de uma piscina, é necessário levar em conta que a luz precisa atravessar a água até chegar a seu fundo para ser refletida. Ao passar pela superfície de separação e sofre o desvio esperado, como você percebe aí, ó. A luz que será recebida pelos olhos irá construir uma imagem em uma posição diferente da original. Então, o que nós estamos vendo aí dá a impressão que a Cecília está sem a cabeça, mas isso é o que? Um desvio. Como a luz proveniente do Sol e das fontes luminosas mais comuns são policromáticas, isto é, possuem diversas frequências de cores simultâneas. E vocês, pessoal, podem perceber e observar que é possível notar a separação das cores da luz branca, quando cada frequência de cor sofre uma refração distinta na passagem por meios materiais, como o vidro ou a água. Então, quando se fala, né? Antes eu tinha falado o quê? Que os meios eram o ar, mas aqui a gente está falando do vidro ou da água, tá bom? Aí você percebe aqui, ó, logo quando você tem, e é chamado esse fenômeno de refração da luz. Aí você tem, ó, outro fenômeno também muito importante é a reflexão da luz. É o fenômeno em que uma onda de luz atinge uma superfície e muda, olha lá, e muda de direção e ou sentido, mas continua no mesmo meio de propagação. Logo, a superfície é uma mudança de quem? A mudança de meio de propagação aonde? No ar e no vidro. No caso dos espelhos. Então, você observa que sempre, ao falar aqui sobre esse caso aí dos espelhos, você observa aí que sempre que eu estiver falando sobre essa reflexão, nós teremos, ó, olha lá, a reflexão, ela é luminosa. A reflexão luminosa é a base da construção e utilização dos espelhos. Os espelhos, tanto planos que nós vamos estudar no decorrer das aulas, como os esféricos, têm larguíssima utilização e são a base dos telescópios refletores, que sofrem menos restrições
do que os telescópios refratores. Vejam aqui, ó, como essas palavras, elas envolvem os fenômenos da óptica. Quando os raios alcançam a superfície, chamam-se raios incidentes, que a gente vai ver daqui a pouco. Já aqueles que retornam aos meios de propagação são denominados raios refletidos. Olha só. Então, quando os raios alcançam a superfície, nós vamos chamar de raios incidentes. E aqueles que retornam ao meio de propagação, eles são chamados de raios refletidos. Muito bem. Aí nós vamos entender de que forma. Olha lá. Vamos entender que a reflexão da luz vai ser o quê? É quando a luz bate em uma superfície e volta. Ela bate e volta. Um exemplo do cotidiano: o espelho do banheiro, a tela do celular refletindo a luz, ou até mesmo a luz que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Vejam aí como você tem. Aí, quando se fala da reflexão, eu já entendo o seguinte, ó, reflexão é quando a luz bate em uma superfície e volta. Então, tudo que nós enxergamos ali, você vai perceber que chamamos ali de reflexão da luz. É quando a luz bate em uma superfície e volta. Já a refração da luz é quando, olha só, é quando a luz muda de velocidade ao passar de um meio para o outro, como, por exemplo, do ar para a água. É por isso que muda de direção. Exemplo do cotidiano: o canudo que parece quebrado, como nós vimos lá com a Cecília, como nós vimos com o lápis, lembram? Aí o canudo que parece quebrado no copo com água, ou quando mergulhamos o braço na piscina, ou como a Cecília estava ali naquela imagem, e ele ou ela parece mais curto, no caso do braço. Mas da Cecília parecia o quê? Que a cabeça estava fora, mas ali ocorre o quê? Um desvio. Na refração da luz, é sempre, você percebe que a luz muda de velocidade ao passar de um meio para outro. Aí você tem, ó, existem vários fenômenos, vejam aí. Aí temos essa imagem com esses fenômenos da reflexão, que a luz atinge uma superfície e muda a direção ou o sentido, mas ela continua no mesmo meio de propagação, como temos a imagem aqui. Aí você tem, ó, neste caso, quando falamos aí, neste caso, você percebe aí, você tem, neste caso aí, temos um prédio. Ó, você tem aí o prédio, temos umas árvores que representam aí, e montanhas e o céu. Tudo isso parece duplicado na superfície do lago. Ó. Tem um lago aqui, aí você tem a impressão que está sendo duplicado. Ó. E parece que está sendo duplicado. Por que ocorre isso? O fenômeno físico envolvido. Nós temos aí que a superfície da água funciona como um espelho natural. A luz que vem do prédio, dessas árvores, dessas plantas, você percebe o quê? Ela tem, e das montanhas, incide sobre o lago. E ela é o quê? Refletida, chegando até os nossos olhos. Por isso, nós vamos ver o quê? Uma imagem invertida na água. Quando ocorre esse tipo de fenômeno? Aí você percebe aí, neste caso, eu percebo para este fenômeno, por que que a água, trago esse outro questionamento para vocês, por que a água reflete tão bem? Porque está calma e lisa, funcionando como um espelho plano. Se a água estivesse agitada, as ondas iriam distorcer a imagem, como nós temos aqui, ó. Você percebe aí que a luz atinge a superfície e muda essa direção. E nós estamos aí perguntando de você, por que a água reflete tão bem?
Então, é por causa disso. Aí você tem agora a ligação com a teoria. Esse é um caso de reflexão regular. Existem tipos de reflexão. Quando a superfície é lisa e reflete com nitidez. Diferente da reflexão difusa, que ocorre quando a superfície ela é irregular, como em uma parede, dispersando a luz em várias direções. Uma outra situação também muito importante são esses fenômenos. Olha lá. Novamente, a Cecília aí, agora você já entendeu que a cabeça dela não está cortada, porque nós estamos vendo aí ela dentro da piscina e temos aí a refração. Mudança da velocidade de propagação da onda eletromagnética quando essa atravessa meios ópticos diferentes, como estamos vendo aí. E neste caso, voltando aqui, ó, olha lá, a Cecília, né? Nós temos a Cecília, aí você tem. A Cecília está dentro da piscina. A parte do corpo que está fora da água aparece normal. Só que já a parte que está submersa parece deslocada e distorcida, como se estivesse em outra posição. E como a física explica isto? A luz que sai do corpo e chega até os nossos olhos passa por dois meios diferentes, como eu falei para vocês. Quais são esses meios? A água e o ar. Toda vez que eu tiver esse desvio, acontece o quê? Ao atravessar essa fronteira, a luz muda de velocidade e, por consequência, muda de direção. Esse desvio faz com que a parte submersa do corpo pareça estar em um local diferente de onde realmente está. E nós sabemos que ela está com a cabeça lá mesmo. Só que parece que há um desvio aí. Você vê com seus olhos que parece que a cabeça está fora do corpo. Mas isso é o quê? É um fenômeno de refração da luz. Quando olhamos para a Cecília dentro da piscina, a luz vinda da parte submersa do corpo sofre refração ao passar da água para o ar. Por isso que vemos a imagem deslocada e o corpo parece quebrado. É o mesmo princípio do canudo, dentro do copo com a água. Então, este é o mesmo princípio do canudo. Aí temos, né, continuando, vejam aí, eu tenho outros tipos de exemplos aí, ó, dos fenômenos. Na reflexão, como no prédio refletido no lago, a luz bate e volta, formando uma cópia da imagem, como nós vimos lá daquela imagem que envolvia um prédio. Na refração, como nessa da piscina, a luz atravessa meios diferentes, mudando de direção, causando deformações visuais. E com base nesta definição, nós temos aí, ó, com base nessas definições e exemplos, olhem só. Durante sua reflexão, os raios de luz incidentes atingem a superfície, como você percebe aí, ó. Atingem a superfície, aí você percebe aí, ó, que neste caso nós temos que durante sua reflexão, os raios de luz incidentes atingem a superfície, enquanto os raios refletidos voltam ao meio de propagação. Então, quando se fala aí na reflexão e na refração, nós vimos o quê? Que eles são fenômenos ópticos, onde a luz incide em uma superfície refletora e retorna à sua fonte original ou meio. Então, percebam aí que, neste caso, durante a reflexão, vejam aí que eu tenho o espelho, lembram que eu tenho aqui, ó, eu tenho o raio incidente, que representa aí, você tem o raio incidente, olha só como diz, ó, durante sua reflexão, os raios de luz incidentes atingem a superfície. Então, é como eu tivesse aqui essa lanterna,
Aí eu tenho, neste caso aí, você percebe, os raios de luz chegam aonde? Ao espelho. Aí você tem os raios que saem do espelho após bater nele, como nós temos aqui, ó, o espelho. Aí, com base nisso, nós temos aqui o seguinte, ó. Temos aqui os ângulos, você tem aqui, ó. Os ângulos formados são o ângulo de incidência, representado pela letra I, sendo entre o raio incidente e a reta normal, e o ângulo de reflexão, representado por R, entre o raio refletido e a reta normal. Aí você pode estar... Que reta normal é esta? A reta normal, aqui, ó, reta normal. Aí eu tenho o raio incidente, que vem da onde? Da luz incidente. E o raio refletido, você percebe aí que o raio refletido representa o quê? Os raios que saem do espelho após bater nele. Aí você percebe que quando no raio incidente, eu tenho que a luz que chega primeiro. Aí você tem aqui leis da refração, leis da reflexão, aliás. A primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a normal pertencem ao mesmo plano, como nós estamos vendo aqui, ó. A segunda lei, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Você percebe aí, neste caso, você percebe que entre essas duas leis, eu tenho a luz incidente e a luz refletida. Você percebe aí que nesta figura, você percebe o princípio da reflexão regular. A reflexão regular, descrito por quem? Pelas leis da reflexão. A figura, como nós estamos vendo aqui, ó, a figura, você tem aqui, a figura mostra um raio de luz incidente sobre um espelho sendo refletido de acordo com as leis da reflexão. Aí, quando se fala dessas leis, nós temos exemplos da reflexão da luz. Olha só, aí temos exemplos de reflexão da luz. Olha só a Cecília aí. Ela está se olhando e você percebe o seguinte, ó, a imagem formada por um espelho plano, ela vai ser sempre virtual, e o que significa que não pode ser projetada em uma tela. Aí você tem, confira alguns exemplos de situações que ocorre a reflexão da luz. Quando olhamos para um espelho, vemos nossa imagem sendo refletida, como trouxe a imagem da Cecília aí. Estamos observando uma reflexão regular. Outro exemplo que temos, vejam aí, nós temos outro exemplo de reflexão da luz. Aí temos essa imagem, o que estamos vendo? A criança brincando e você está vendo a imagem dela. Quando olhamos para uma poça d'água ou de óleo, vemos uma imagem refletida e observamos a reflexão regular da luz. Você observa aí esses exemplos. Quando olhamos uma pintura, um outro exemplo da reflexão da luz, quando olhamos para uma pintura iluminada, apesar de não vermos imagem refletida, estamos enxergando a pintura, que só é vista por refletir a luz. Estamos observando uma reflexão difusa da luz. Observaram? Então, vejam que eu tenho. Se olharmos por uma poça d'água, eu estou observando uma reflexão regular da luz. Agora, ao olharmos uma pintura, e apesar de não vermos imagem refletida, mas estamos enxergando essa pintura.
que só é vista por refletir a luz. Estamos observando uma reflexão difusa. E temos também a lei da reflexão, como eu tenho uma lanterna, e esse raio incidente bate no espelho, bate nessa parede aí, e os raios são refletidos. Então, significa dizer o quê? Os raios de luz incidente e refletido precisam formar o mesmo ângulo com relação à direção normal. Aí você observa aí que é possível perceber que o raio de luz incidente, você tem aqui o raio incidente, você tem que a luz incidente e o refletido formam o mesmo ângulo. Tá aqui, ó. Formam o mesmo ângulo, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Aí você observa também que o mesmo ângulo em relação à direção normal ao plano. A figura, como você observa aí, mostra a reflexão regular da luz ocorrendo na superfície da água. Quando a luz se reflete em um material mais denso, com maior índice de refração do que o meio externo, ele sofre uma inversão de polaridade, que isso a gente vai ver depois. Em contraste a um material menor de índice de refração, que é o menos denso, irá refletir a luz. Aí você percebe também que a reflexão é um evento que pode se dar por um caráter de ondas, né? Na parte que envolve aí caráter de eletromagnetismo ou pela mecânica. Aí, muito bem. Aí temos a cor de um corpo por reflexão. Aí eu trago esse questionamento para você. Você já viu um arco-íris, não é mesmo? E o que significa o arco-íris? O arco-íris é um fenômeno que ocorre quando a luz branca, como a luz do sol, é dispensada ao mudar-se o meio. No caso da chuva, as gotículas de água funcionam como os prismas. A luz branca entra nelas, refratando. O que significa dizer isso? É alterando a velocidade e direção de propagação e se refletindo totalmente nas paredes que formam a gota de água. Aí você tem que isso faz a luz refratar de volta para a atmosfera, com diferentes ângulos. E nós temos aqui o índice de refração, que depende da cor. A luz é dispensada em um espectro conhecido como as cores do arco-íris. Aí você tem aqui, ó, vejam como é que fica essa cor de um corpo por reflexão. Eu tenho a luz branca, tenho a luz violeta, a luz verde, a luz vermelha, e a luz branca é o quê? Ela é emitida por uma lâmpada ou mesmo pelo sol. É constituída de uma infinidade de cores monocromáticas, que podem ser divididas em 7 cores, como nós já vemos ali na ideia que envolve o arco-íris. Aí você tem vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Aí você temos aqui, ó, pessoal, uma curiosidade sobre o arco-íris. Você tem aí a luz do sol refletida, você tem aí que a luz do sol refletida pela lua também pode formar arco-íris lunares mais fracos. A dispersão da luz branca, como ocorre no arco-íris, é responsável por termos um céu azul. Já a refração da luz branca, como ocorre arco-íris, é responsável pela cor laranja, alaranjada, aliás, do pôr do sol, já que o caminho que a luz percorre pela atmosfera é maior.
Também, quando se fala aí do arco-íris, não existe realmente. O arco-íris não existe realmente. Ele é uma ilusão de óptica que ocorre dependendo da posição do observador em relação ao Sol, como nós estamos vendo essa imagem. Para o arco-íris ser formado, o Sol deve estar em uma baixa altitude e com um ângulo pequeno em relação ao observador, como, por exemplo, o ângulo que os raios de luz fazem ao refratarem-se nas gotículas de chuva. É, em média, pessoal, de 40 graus a 42 graus, dependendo da frequência de onda da cor. Também, né, mesmo que a luz se propague em linha reta, o arco-íris é curvo, como estamos vendo essa imagem, devido a esses 42 graus formados pelos raios refletidos e refratados. Então, com base nisso, você tem o seguinte, ó, um arco-íris, você deve estar na direção oposta do Sol, devido à reflexão e refração que a luz faz nas gotículas da água. Não vemos um círculo perfeito no arco-íris, devido às limitações da luz ao se esbarrar com o chão. Em lugares altos é possível ver o círculo completo, aliás, pessoal. Então, quando se fala de arco-íris, nós estamos falando também de fenômenos envolvidos com a física. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que tenham gostado e até mais. Tchau!